Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Bom, a nossa comunidade no Facebook, a comunidade do Vida Inteligente, eu creio que hoje, quando eu voltar aqui do programa, já vai estar com o seu associado número 2000. Desde que nós criamos a comunidade para debater os temas do programa Vida Inteligente, mais e mais pessoas têm se juntado a nós e nós temos criado um lugar fraterno, um lugar de cultura, um lugar onde se fala coisa séria e coisa que acrescenta. Então, se você tiver interesse, procure no Facebook, Grupo Programa Vida Inteligente no Facebook e peça a sua inscrição e venha conversar conosco, esclarecer os assuntos que muitas vezes não temos tempo hábil de debater aqui no Vida Inteligente. Também já estamos estreamos domingo passado, hoje é quinta-feira, já estamos no nosso 4º dia de transmissão. A nossa rádio, a nossa web rádio, www.radiovidainteligente.com, onde você ouve durante 24 horas todos os programas que nós já fizemos ao longo destes quase 7 anos que estamos no ar. Todos os áudios foram capturados e você pode assistir dentro do playlist, dentro da programação da radiovidainteligente.com, a hora que você quiser. 24 horas no ar, esteja conosco e usufrua. Bem, é um prazer estarmos juntos novamente e hoje nós trazemos um tema esclarecedor, acredito eu, esclarecer sobre muita coisa, muitas dúvidas, principalmente que nós estamos nessa época que as pessoas chamam de época de transição, de época de transformações, época de aquecimento, outros falam que nós estamos beirando uma nova era glacial, e fala-se muito das explosões solares, essas explosões solares interferem na nossa atmosfera, interferem nas nossas telecomunicações, na direção dos bichos, então, para nós esclarecermos isso tudo e mais a grande dependência que nós temos sobre a energia elétrica, que é o tema do nosso programa de hoje. Energia elétrica. Se não existisse energia elétrica, vocês não estariam me vendo nesse momento, vocês não estariam enxergando absolutamente nada, vocês não saberiam que dia que vocês estão, vocês não saberiam o quanto vocês têm no banco, não saberiam absolutamente nada, não funciona absolutamente nada, somos escravos dessa energia. E eu trago aqui hoje um especialista em energia elétrica, é o professor Raimundo Celeste Ghisoni Teive, que é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tem também mestrado em Engenharia Elétrica pela UFSC, doutorado em Engenharia de Produção pela UFSC, 1 ano de estudos Split PhD no Queen Mary College, em Londres, na Universidade de Londres, é professor titular da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, sendo professor efetivo do mestrado em computação aplicada desta universidade. Tem experiência nas áreas de engenharia elétrica e computação, com ênfase em planejamento e transmissão de distribuição de energia elétrica, além de inteligência artificial. Eu peguei o currículo dele, não está completo aqui, porque senão nós íamos perder mais algum tempo aqui apresentando o professor Raimundo. Professor, você está bom? Tudo bem, é um prazer estar aqui, Grego. Boa noite a todos os telespectadores. Então, hoje eu te trouxe aqui, Raimundo, porque realmente existe muita dúvida no que concerne energia elétrica. Como eu abri o programa agora, nós somos escravos da energia elétrica. Isso é uma verdade ou não? É uma verdade, você colocou bem. Então, a gente tem, antes de criticar eventualmente determinado tipo de geração, né? Porque a gente tem que pensar que todo tipo de geração de grande porte acaba impactando o meio ambiente, né? Antes de fazermos essa crítica, temos que pensar se seria, ao invés de fazer esse investimento, né, como seria confortável chegarmos em casa e não ter luz, por exemplo, né? Então é uma discussão que é bastante que pode ser longa, né, porque envolve vários contrapontos, né? A energia. Hoje nós podemos, vamos começar com o assunto assim, nós podemos estar tranquilos quanto à questão da energia, depois nós falamos do Brasil, mas vamos falar lá de uma forma geral? Sim. Você deve conhecer, sim, claro, sim. Você é especialista nisso. Como está a energia do mundo? Nós estamos tranquilos? Como é que nós estamos? O quanto nós somos dependentes da energia elétrica e que outros tipos de energia estão sendo desenvolvidos
para, digamos assim, aliviar essa dependência com a engenharia elétrica? Exatamente. Então é uma questão que tem sido bem pesquisada e bem discutida no mundo inteiro, né? Em termos de Brasil, a gente pode dizer que o sistema brasileiro é um sistema muito forte, muito bom, né? Muito bem planejado, muito bem operado, técnicos competentes, e tem a sorte também, posso dizer sorte, né? De ter uma matriz de mais de 70% renovável, matriz energética do Brasil. Mais de 70% é constituída de fontes renováveis, Sim, de energia, que é uma coisa importante, né? Então aí entra hidrelétrica, entra eólicas, né? Principalmente no caso, e biomassa também, que é uma fonte chamada renovável porque envolve reflorestamento, né? Por que que o que o professor está me trazendo agora, às vezes a gente lê coisas diferentes na imprensa. Diz que nós estamos sujeitos a apagões, tem dias que nós chegamos a um pico elevadíssimo assim de consumo de energia. O que há de verdade e o que há de mito nisso? Certo. Então, no governo Lula, o Lula teve sorte até nisso, né? Porque caso tivéssemos mantido aquele crescimento que estava tendo lá de 5%, 6% ao ano, e teve uma crise no governo Lula, né, que baixou a taxa de crescimento de consumo de energia. Caso não houvesse essa crise naquele período, que eles chamam de marolinha, que foi forte, nós teríamos tido apagão lá em 2000 e no final do último ano dele ia ter apagão, né? Felizmente, né, para ele, houve a crise econômica mundial, refletiu no Brasil, repercutiu, as taxas de crescimento de consumo reduziram para 3%, 4% e o Brasil conseguiu aí passar sem nenhum apagão. No momento, o nosso sistema está, vamos pensar assim, nós temos 120 mil mega de capacidade instalada, né? Nós estamos consumindo na faixa da metade, né? Metade? Metade, Quer dizer que nós estamos com folga no consumo de energia exatamente. elétrica? Então tem que lembrar o seguinte, né? O pior é o verão, né? O verão, antigamente nós tínhamos o pico de consumo, era no horário da novela, vamos supor ali, né? Entre 8 e 9 horas da noite era o pico de consumo. Agora o pico acontece no meio da tarde. No meio da tarde, no verão, por causa dos ar-condicionado. Então conseguimos aí, o último, batemos recorde agora nesse verão, 65 mil megawatt-hora, né, às 3h30 da tarde. Mas, claro, pelo fato de ter 120 mil de capacidade instalada, não dá para dizer que nós podemos contar com aquela energia o tempo todo. Por quê? Os reservatórios variam durante o ano, né? Então, se tivesse tudo cheio, nós teríamos isso aí. Como não dá para contar, então, no verão a folga não é tão grande. E hoje nós estamos encontrando problemas hoje, porque veja só, nós estamos aqui morrendo de calor hoje, nós estamos em pleno inverno. Essas oscilações climáticas, elas prejudicam, vamos dizer, a geração de energia ou não tem nada a ver? Porque, claro, não chove, não enche represa, você vai produzir menos. Sim, é bem colocado, porque quando se faz o planejamento da operação, né, quanto é que vai consumir, você trabalha com um dia típico, né? Então você prepara qual usina vai gerar, e você faz o planejamento, né? Quando acontece dias atípicos, sempre é uma preocupação a mais, né? Hoje nós temos a grande preocupação. Outro dia, nós moramos no mesmo bairro, né? E você percebeu que há cerca de um mês atrás, de repente tivemos um apagão lá. Foi um carro que se chocou contra um poste. E o que acontece quando isso... Porque, vamos para as pessoas entenderem, o que acontece quando se rompe um fio, por que se corta tudo? Exatamente. Qual é o perigo que tem realmente... Por exemplo, a pessoa que bateu aquele carro ficou dentro do carro, né? E, segundo testemunhas ali, disse que começou a pipocar fio, faísca pelo meio da rua. Então, podemos imaginar o seguinte, nós temos, vou fazer uma analogia, né, que o pessoal entende melhor, né? Estamos, por exemplo, com o dedo com infecção e não há cura para essa infecção. E ela tende a se alastrar pelo braço e tal. Então, a gente tem que isolar, cortar aquela área infectada. Sim. Então, quando tem uma parte da rede está com problema, né, curto-circuito, que pode gerar problema de segurança, certo? Automaticamente o sistema se desliga, né, isolando aquela área, para que a manutenção chegue lá e repare, né? Para evitar problemas de alguém encostar ali, se, por exemplo, o abarroamento do carro no poste, que aconteceu, eventualmente pode ter baixado uma fiação, poderia encostar na parte metálica de alguma loja, alguma coisa, e levar o choque, dar choque a alguma pessoa e levar alguém a óbito, né? Então, automaticamente, o sistema, quando sente que está normal, ele desliga as duas extremidades e aquela área fica isolada, sem energia, né? Se a energia está vindo do lado, tudo que está para frente
fica sem energia, como aconteceu em Coqueiros inteiro praticamente, né? Foi até o Abrão lá, foi longe? Foi sinal, longe. Porque o alimentador estava vindo aqui da subestação, da entrada de Coqueiros, né? Sim. Então tudo para frente foi desligado, mas é por questão de segurança e para que a equipe de manutenção pudesse... Tá, e nesse caso aqui, aproveitando, que já estamos para esclarecer mesmo, nesse caso, o que acontece? Eu bati num poste, eu estava num veículo que bateu num poste, rompeu o fio e começou a pipocar para tudo quanto é lado. O que a pessoa deve fazer, o que a pessoa não deve fazer se ela está dentro de um veículo? Isso é uma questão importante. Quem está dentro do veículo, ali está protegido, porque o veículo é uma chamada gaiola de Faraday. Então, dentro dele, o campo elétrico é zero. Claro, se ele encostar na parte metálica do veículo, ele vai levar um choque. Mas se ele ficar paradinho no banco... Vai levar choque se ele encostar, sim, porque... mesmo estando sob pneus, vamos dizer que a borracha seria um isolante? Não, estou supondo que o fio bateu na parte metálica, né? Ok, tá. E ficou lá uma eletricidade estática, né? Então, caso ele encoste na parte metálica, vai descarregar por ele, né? Então, se ficar... vai tomar na voltagem que está o fio ou não? Só que daí ele pode estar com calçado e tal, daí sempre tem uma redução. Vai né? reduzir, tá ok. Mas o fato é que parado lá dentro do carro, é uma gaiola de Faraday que ele chama, né? Que a gente chama, né? Qualquer condutor dentro dele, o campo elétrico é zero, né? Condutor metálico, não teria problema. Quem está fora, jamais encostar em fio, né? Porque pode pensar, está desligado. É porque, mesmo estando rompido, pode ter uma tensão lá. Sim. E se eu boto a mão, a tensão vira corrente passando pelo corpo dele, né? Tanto é que você está falando é tão verdadeiro, porque foram trocar um poste certa ocasião no meu condomínio, cortaram, isolaram todos os fios e mesmo assim o pessoal da companhia, da Celesc aqui, né, que é a nossa companhia, eles fizeram outro isolamento terra que é para uma energia que pode estar escapando de algum lugar. Como é que é isso também? Quer dizer, você cortou a energia e pode ainda continuar gerando energia. Como é que é isso? Porque pode ter alguma parte metálica da rede, podia estar energizada, né? E alguém indevidamente encostar ali, né? Seria, na verdade, um caminho para a corrente elétrica. Porque ele fez um fio terra. Exatamente. Daí o fio terra, a corrente sempre procura o caminho de menor resistência, né? O fio terra, se for uma terra bem feito, a resistência será menor do que o corpo humano e vai escoar a corrente para lá. Ok. Hoje, o que nós temos? Nós estamos com esses problemas... problemas não. A mídia está falando muito, a imprensa tal, sobre as explosões solares. O quanto, na verdade, as explosões solares interferem no campo elétrico? A gente sabe que, bom, elétrico e eletromagnético é praticamente tem correlação, né? Uhum. O que há de verdade nisso? O que realmente nós estamos... É uma novidade as explosões solares? Não é uma novidade, não, sempre teve explosões solares. Antigas, só que a questão da a medição de campo magnético e tal ainda está sendo estudada, né? Ainda é uma coisa que não se tem um veredicto sobre a relação dessas explosões solares com a influência nos eletrodomésticos, nos equipamentos eletrônicos, etc. Então é uma coisa que está muito incipiente, na verdade, né? Em nível de laboratório e tal, né? Tá, e agora, a nível... as explosões solares, essas interferências das explosões solares, elas prejudicam a transmissão de energia ou não? Ou não tem nada a ver? Não, a princípio não tem nada a ver. A princípio não? Não tem nada a ver. Outra questão muito falada hoje é a questão de você fazer geração de energia. Nós estamos precisando de mais geração de energia. Como é que se faz uma projeção? Você falou agora há pouco assim, eu acompanho de acordo com o crescimento, tem gente estudando isso, você falou que nós estamos com 50% da demanda. Então, mas mesmo assim, nós vamos falar daqui a pouco sobre uma usina que estão fazendo, de Belo Monte, né, que está dando uma encrenca danada com ecologistas, tudo. Por que está sendo feito isso? Nós sabemos que aqui no estado de Santa Catarina também estão sendo feitas barragens, em outros estados. O porquê de estar se investindo tanto ainda em geração de energia? Porque o crescimento do consumo de energia é 4% ao ano, é uma coisa muito brutal no Brasil, né? Então, 4% é muita coisa? É muita coisa. É muita coisa, crescimento por ano, né? Então, por exemplo, o PIB esse ano vai dar 3% de crescimento, e olha lá. Então, a gente tem que pensar o seguinte, né? Tem um estudo, tem uma empresa de pesquisa energética no Brasil que é só preocupada em pesquisar para planejar para o futuro, né? Ela fez uma pesquisa agora para os próximos 10 anos, ela observou o seguinte, a projeção dela é que daqui a 10 anos a classe C, classe D, tenha ar-condicionado e máquina de lavar em casa. Imagina o impacto disso que vai ter no consumo e na geração, a classe C e D, né? Então está tendo uma migração de classes aí no Brasil
e que está repercutindo no crescimento de consumo de energia, porque é pessoal que até pouco tempo só tinha iluminação, uma TV eventualmente, está começando a consumir TVs maiores, eletrodomésticos. Eletrodomésticos, etc. E a tendência é que, como eu falei anteriormente, que isso ainda aumente mais em função da... o pessoal está recebendo mais dinheiro, está ficando com mais condições, vai começar a comprar também máquina de lavar, ar-condicionado, e vai começar, e por isso tem que pensar a longo prazo a questão da geração de energia, né? Então, no Brasil, a gente tem que pensar em termos de região, né? Em Santa Catarina, a energia eólica não é muito boa, né? Não tem muitos pontos, só temos 3 cidades no estado que tem o vento médio assim de 6, 7 metros por segundo, que é o mínimo para que seja um bom ponto de geração, que é Água Doce, no oeste, que é Laguna e que é Bom Jardim. Sim. Das 3, somente Laguna não tem ainda uma turbina eólica, as outras 2 já tem. Temos em Santa Catarina PCHs, né, ou seja, potenciais hidrelétricos de pequeno porte, pequenas centrais hidrelétricas, é um bom filão, né, para geração aqui, e temos o carvão. Grandes aproveitamentos de geração está acabando em Santa Catarina também. Então, você falou no carvão, só para pegar o carvão, ele é um gerador, bom gerador de eletricidade, de energia elétrica, ele é oneroso, como é que é isso? Porque nós temos, parece aqui, a explorar até uma outra vida, não é isso? Um século aí, pelo menos, acho que temos, né? Então, é uma coisa importante, exatamente. A vantagem do carvão em relação à hidrelétrica é que é uma energia, a gente chama energia firme, né? Porque eu posso contar, eu tenho um reservatório de carvão, posso contar que a energia isso é chamado de energia termoelétrica ou não? Do carvão, termoelétrica, exatamente, termoelétrica, e é uma energia firme porque não tem a incerteza, né? Tipo assim que nem a chuva, né? Na hidrelétrica. Tem certeza, né? Ah, sim, o carvão é uma energia firme que eu posso contar com ele, né? Então, na Europa tem muitas usinas a carvão. Então, o problema do carvão são 2, basicamente, que eventualmente as partículas sólidas, resíduos sólidos, fuligem, que é jogada na atmosfera, e CO2. Sim. Já existe solução que mitiga isso aí. Já na Europa, por exemplo, eles fazem precipitadores eletrostáticos. Aqui também já tem precipitador eletrostático dessas fuligens, dessa partícula sólida. E aqui o que não tem, que tem na Europa, é aprisionamento de CO2 subterrâneo. O que eles fazem? Eles fazem reserva... Nós temos aqui, não tem, ao contrário. Lá tem, aqui nós não temos. Lá tem as 2 coisas, né? Eles conseguem, na hora que está queimando o carvão, né, vai gerar uma fumaça com partícula sólida, eles conseguem separar a fumaça da partícula sólida, elas ficam, né, retidas, e a parte de CO2 também é aprisionada no subsolo. Então, você fica lá, claro, que nem uma usina nuclear, ou seja, depois de 30 anos lá, encheu o subsolo de CO2, tem que ir para outro lugar. Fica lá um reservatório, não vai para a atmosfera, né? Puxa, e aqui ainda não temos essa questão de aprisionamento de CO2, não temos. Né? Mas nós não temos por quê? Por falta de tecnologia? É uma tecnologia mais nova, né? Mais nova. Outra coisa, você estava falando de geração de energia, eu li que, eu não sei, no Brasil eu creio que nós não temos, mas no exterior tem, né? Parece que, se eu não me engano, é na Holanda, eles põem... como é que se diz? Hélices para aproveitar a correnteza do rio para gerar energia? Eu não tenho conhecimento desse tipo de geração, né? Mas, são turbinas que se colocam, que você pega a maré e a maré vai dando velocidade e através daquilo eles conseguem... existe uma energia das marés, que inclusive temos um protótipo de usina no Nordeste brasileiro, né? Sim. Que aproveita o balançado das marés, né? Isso é a energia das marés. Mas não é por turbina, daí é por... Você consegue, pelo potencial, diferença de potencial, né, das ondas, né, você consegue também gerar energia. Essas turbinas eu não conheço. Né? Tá, vamos voltar aqui para o campo da energia. Vamos colocando assim no meio, nós não temos script, sempre foi o Vida Inteligente assim, o que vem na cabeça nós vamos perguntando. Certo. A geração da energia, então já falamos aqui da termoelétrica, vamos falar da hidroelétrica. Nós temos aqui Itaipu Binacional, que eu acho que é a nossa maior, né? E vai ter uma maior agora ou não? Não, essa Belo Monte vai ser a terceira do mundo. Vai ser a terceira do mundo. Itaipu agora ficou em segundo. Tem a Três Gargantas lá na China, né? Na China, né? Que é uma Itaipu é 14 GB, né? E essa de Belo Monte, em tese, capacidade instalada é 11 GB, né? Tá. Então, vamos ver. Nós temos a geração, a energia, como é que ela é distribuída, de que forma? Sim. Passa ali... Primeiro é transmitida, né? Transmitida. Então, tem um lago, uma retenção de água. E como é que é esse processo para transformar em energia? É fácil você imaginar que você acendeu a luz, acendeu. Quero saber como é que
De onde começa essa geração? Isso é interessante, acho que vale a pena citar uma história, né? Antigamente, né, quando começou a questão de gerar energia, né, começou com a energia em tensão contínua, né, como se fosse baterias, né, digamos assim, né, que é com o Thomas Edison, né? Thomas Edison criou então uma empresa tal para fazer isso aí, né? Ele tinha royalties, né? Cada um que fosse usar geração tensão contínua pagava royalties para ele nos Estados Unidos inteiro, tal. E ele defendia naturalmente a tensão contínua, né? Só que cada um tinha a sua fonte, né, em casa. A ideia dele era essa, né? Daí quando chegou lá o Nikola Tesla, que esse foi, né? Esse cara é um genial, né? Porque na verdade o Edison não era engenheiro, ele era um autodidata, ele aprendia sozinho, né? E o Tesla já era um engenheiro que tinha uma base matemática boa, ele entendia a corrente alternada, né? Ele conseguiu ver, ele achava que o futuro tinha que ser corrente alternada para alimentar várias casas, né? Várias, né? E daí o Thomas Edison contratou ele para a empresa dele, o GE, né? Daí começaram a brigar por causa disso, daí ele saiu da empresa, né, e foi para o Westinghouse lá, né? O Tesla. O Tesla. Daí conseguiu a primeira transmissão de energia, né, com a corrente alternada na Niagara Falls e tal. Mas só que o Thomas Edison engoliu essa questão, porque se entrasse a corrente alternada, né, a ideia dele era que cada um tivesse a sua geração corrente contínua em casa, né, distribuída, né, cada um, né. E a ideia do Tesla já era uma geração concentrada, maior, como a gente vê hoje, né, e atendendo várias casas, várias vilas, né. Daí brigaram e tal, né, mas daí quem ganhou essa luta foi, corrente alternada e corrente contínua, foi o Tesla, né. Sim. Não teria condições hoje de ter uma bateria gigante para alimentar uma vila, uma cidade. Agora, nós estamos vendo o fenômeno contrário, né, um pouco voltando para a geração distribuída, ou seja, tentar colocar uma turbina aqui, uma pequena central aqui, para eliminar um pouco a energia grande que vem de uma usina grande como Itaipu, né, ou uma outra usina, porque existe muitas perdas durante o processo e é uma energia também que tem muito mais impacto, né? Então hoje se fala muito em geração distribuída. O que é isso? Pequenas centrais que têm aproveitamento local. Bota uma usina aqui, uma eólica pequena aqui, fotovoltaica aqui, né, ou aquecimento solar aqui, né? Localmente para minimizar um pouco o... Mas existe e tudo isso está regulamentado? Geração distribuída está regulamentado, tá? Essa aí já está regulamentada. Até 30 megawatts, né, entra nisso aí, né, daí a Celeste vai lá, autoriza, entra. O cara pode vender energia, né? O cara pode montar uma usina, né? Vender energia, né? E fazer contratos. Isso é bom, etc. Porque ele também não cria dependência, né? Exatamente. Também, quer dizer, se der um grande apagão, você tem a sua independência lá, vamos dizer. Exatamente. Voltando à tua pergunta, então, como as usinas grandes, por exemplo, hidrelétricas, não ficam próximas dos centros de carga, essas quedas d'água ficam fora, né? Sim. Você tem que ter primeiramente, gerar essa energia, né? Você gera, por exemplo, 13 mil volts, tem que transformar isso em 500 mil volts, transformar... tem que ter uma transformação. Para poder carregar uma maior quantidade de energia, né? Porque senão você, imagina uma usina que fica a 6 mil quilômetros, 3 mil quilômetros numa cidade, se botasse uma tensão muito baixa, eu podia carregar pouca potência, né? Não valeria a pena, né? Então você bota para 500 mil volts, né? Como Itaipu é 750 mil volts. Muita coisa, né? Muita coisa, vai até São Paulo, né? E daí chega na cidade, você tem que baixar essa tensão, né? Então passa o quê? Geração, transmissão, distribuição. Essa cadeia. Como é que você baixa? São naqueles transformadores. Naqueles, né? Transformadores ali? Exatamente. É isso que você faz? É exatamente o processo inverso do elevação, né? Tá, e qual me diz uma coisa, a gente percebe assim, dizem que a pior coisa que você pode fazer na vida é você morar perto ou embaixo de torre de transmissão. O que há de real nisso e o que há de mítico nisso? Veja bem, quando se faz um projeto de uma linha de transmissão, você já define a faixa chamada faixa de servidão. Faixa de servidão. Nessa faixa de servidão você não pode criar animais, você não pode ter casa, nada, porque tem um impacto realmente da efeito eletromagnético, né, e campo elétrico. Se você obedecer essa faixa de servidão, não há problema nenhum. Não tem problema. problema. Fora da faixa, você pode criar animais, pode construir uma casa, etc. Uma pessoa que seja rebelde e cria. O que pode acontecer com essa pessoa? Não diretamente nada, mas, por exemplo, vai ter radiointerferência, né, ou seja, a transmissão de rádio vai afetar. No corpo físico, algum problema? De ordem física? Se tiver alguma coisa metálica, alguma coisa assim, né, na pessoa, mas a princípio ela pode, claro, próximo das torres, pode ter caído um raio, pode ter caído um curto-circuito, se encostar a mão na torre, pode ter. E no chão também, porque quando há uma descarga no chão, né, fica ali num campo magnético, né, e a pessoa pode sofrer essa descarga. E o que são essas luzes que a gente vê assim, às vezes, correndo naqueles fios de alta tensão? O que é aquilo lá? Esse é um efeito cintilante, né, do campo magnético, né?
que realmente a alta tensão aparece mais, né? Isso é transmissão de energia. É transmissão de energia, exatamente. Especialmente quando chove, daí já aparece mais, as cores mudam, né? É um efeito que é bastante comum, né? Tá, e hoje, então, a geração de energia, por exemplo, então, se cria um lago, se alaga como é que se diz, uma área enorme. Por que isso aqui se alaga geralmente uma área enorme? Exatamente. Então isso aí já é uma coisa importante, eu até vou linkar com a questão do Belo Monte. Belo Monte, a filosofia foi um pouco diferente, tá? Porque, na verdade, a usina hidrelétrica tem dois tipos de operação, né? Um reservatório grande, como você falou, e outra que é chamada usina hidrelétrica a fio d'água. O que é a fio d'água? Que ela vai gerar em função da vazão do rio. Então, você alaga uma área menor. Belo Monte foi assim. Então, pelo projeto de Belo Monte, alagou-se uma área, 1/3 da área que devia ser alagada. Por quê? Ela vai utilizar para geração a vazão do rio Xingu, né? Então, não vai pegar água do reservatório. Vai pegar água que vem da vazão do rio Xingu, e isso é bom, né? Porque alaga uma área bem menor. Só que daí a potência dela também cai, né? Então, a potência cai, né? Então a energia firme que eu vou ter vai ser também quase 1/3 do que... Você chegou a ler, você estudou sobre o impacto ambiental? Você acompanhou? De Belo Monte? Sim, eu li. Porque né? eu li também, deixa eu só complementar aqui. Sim. Parece que, como você acabou de dizer, ficou 1/3 do que tinha que ser feito. Isso. Então eu pergunto assim, leigo que eu sou, vale a pena fazer uma usina para usar 1/3 do que havia sido projetado por questões ambientais? Mesmo assim vale a pena? Mesmo assim, se for pensarmos, né, 1/3 é 4.500 megawatts, então mesmo assim é alta, né? Mas realmente ficou comprometido, né? Ficou comprometido, né, a questão do payback, né, da eficiência, mas mesmo assim uma usina considerada de grande porte, mesmo assim ainda. 4.500 megawatts. Mas isso, por que os ambientalistas não deixaram? O que aconteceu naquela região de verdade? Não, daí, lá tem uma questão muito forte, que é a questão, primeiramente, do rios, né, e também da questão indígena, né? Então, hoje a gente sabe que os indígenas têm um lobby muito grande, especialmente de pessoal de fora, né? Os nióbios da vida e essas outras... e essa questão também de vida, né, vida marinha, né, na verdade, vida dos rios, né? Mudaria, vamos dizer, todo... Não, porque, na verdade, o que tem que lembrar é o seguinte... Não existe, nós estamos num país enorme aqui, que existe hoje uma das coisas que mais funciona no Brasil, eu acho que é a questão do meio ambiente. Sim. Existe, então, por isso que eu pergunto, isso se faz um belo de um estudo prévio quando você vai fazer o estudo foi mudado em função das questões ambientais, né, do IBAMA especialmente do IBAMA, restrições impostas. Então, do projeto original, perdeu-se potência em função das próprias restrições ambientais, né? A gente tem que lembrar o seguinte, qualquer projeto que dê impacto ambiental, quando acontece na Amazônia, o impacto mundial é muito maior. Porque todo mundo está de olho na Amazônia. Claro. Estados Unidos, Europa, todo mundo está de olho na Amazônia, né? Então, qualquer coisa que você faça lá de ruim vai ter um impacto negativo muito grande para o Brasil, né? Para a imagem do Brasil, né? Então, a questão ambiental foi muito severa nesse ponto, né? E também tem que lembrar que a questão da IBAMA, essas coisas, são coisas importantes porque do outro lado tem um pessoal que agride mesmo o meio ambiente, né? Sim. Tem um freio também, né? Então tem que ter ali um bom senso para você fazer uma solução de compromisso entre impacto ambiental e também não pode deixar de gerar energia, né? Tá, pelo que você já estudou, pelo que você já viu, a usina de Monte Belo vai trazer mais benefícios para a região ou vai prejudicar a região? Aí que tá, é uma coisa importante que tu colocas, porque teve no passado aí a usina Balbina, por exemplo, lá no norte, a geração foi só usada para gerar para fora daquela região. Então ficou lá próximo daquela região, ficou uma área totalmente sem energia, por exemplo. Então no projeto da usina não tem um projeto social de integração da região, essa já é o contrário. Com essa usina aí nós vamos ter 100% de interligação nacional. Da Belo Monte? Com o Belo Monte vão ter 100% de interligação, do sistema ficar interligado 100%, né? Ou seja, o pontinho lá do norte que não estava, vai também... Então, hoje, você que acompanha isso e a sua área, que pé que está isso? Já foi tudo autorizado? Ela está em projeto, ela está sendo construída, né? Está sendo construída? Está sendo construída. Foram várias vezes embargadas, mas está sendo construída. Só que 1/3 daquilo que... Mais ou menos, né? De 11.000 para 4.500, né? E o que nós podemos esperar daqui para frente em termos de energia? O que nós precisamos
O que nós precisamos ainda construir? Isso é objeto do seu estudo, claro, de onde você está no meio. Que tipo de energias o futuro, a tecnologia nos proporciona? Sim. Como vai ser o futuro em questão de energia? Futuro, já está bem claro que vai ser o futuro, né? Existe, especialmente quem está liderando essa nova filosofia, né, em termos de sistemas elétricos, os Estados Unidos, os smart grids, né? Sim, o que são é isso? Redes inteligentes, né? Ou seja, você vai introduzir uma grande quantidade de software e hardware no sistema, de forma que aconteceu, uma árvore bateu numa linha aqui, uma linha, né? No instante, lá a operadora já sabe o ponto que ocorreu o problema, já sabe qual a equipe está mais próxima, já manda lá, né? E o tempo de recuperação vai ser muito mais rápido. Outra coisa, tem um consumidor tal que quer, nós vamos ter agora, a energia, na verdade, a gente paga um valor só mensal, mas a gente sabe que a cada hora do dia o preço da energia é diferente, tá? Por exemplo, no horário de pico, que é esse horário das 6h30 às 9h30, a energia é mais cara. Por quê? Porque no Brasil nós temos aí 70% de hidrelétrica, né? No horário de pico tem que entrar as termoelétricas também, que são mais caras. Por isso que é mais caro, né? A hidrelétrica não dá conta sozinho. Então, na verdade, nós devíamos pagar mais caro no horário de pico. Devia ter um medidor de energia como a indústria tem. A indústria tem um medidor que é no pico, então vai ser mais caro. Automaticamente já dá uma tarifa maior. Mas isso aí já não seria... Porque eles dizem, na conta de luz, se eu não me engano, das casas, se você gasta até X... mas daí não é pelo horário, nem pelo, nada, pelo né? consumo. Aí é pelo consumo. Exatamente. Mas você está falando que seria uma coisa similar, mas pelo horário e pelo mês também, né? Porque isso aí tem na telefonia, né? O horário de pico é mais caro. Horários... Por que entrou na telefonia? Se lembrarmos, tem uma época, né? Nós que somos mais antigos, né? Uma época que você pegava a linha telefônica e às vezes não conseguia linha. Não. Lembra disso? Lembro, perfeitamente. Então, quando você colocou, o pessoal que pode ligar à noite, o pessoal que está em casa pode ligar à noite, vou botar uma tarifa mais barata para ele das 8 em diante. O pessoal esperava, né? E daí desafogou um pouco, né? Depois passou para as 11 horas, 25%, né, da tarifa. Desafogou mais um pouco ainda, né? Claro que o pessoal do comércio, da indústria, às vezes tem que ligar naquele horário. Mas o pessoal que podia ligar mais tarde, ligava. E para a energia também, a gente tem que pensar, né? Eventualmente, se eu sei que a tarifa é mais cara no horário de pico, eu vou tomar banho depois das 10. Sim, né? sim. Também desloca um pouco esse consumo e tu distribui melhor durante o dia. Nos Estados Unidos, então, já tem medidores mais inteligentes, digamos assim, que você eventualmente pode comprar energia da rede e pode vender também energia para a rede. E o teu carro também é uma fonte de energia, carro interessante. elétrico, né? Você chega em casa, como cada hora do dia o preço é diferente, você pode carregar o carro em casa, 8 horas da manhã, você vai, viaja tal, já tem carro aí elétrico, sem falar o híbrido, né, que é misturado, totalmente elétrico, consegue uma autonomia de 500 km, né, com uma carga. Eventualmente você volta ainda com carga e dependendo, você olha o preço lá, esse preço está maior do que eu encarreguei, então vou entregar para o sistema, vou ganhar uma... E sempre tem comprador para essa energia, né? O sistema compra porque ele sabe que vai vender para alguém, né? Que interessante. Então, o Smart Grids envolve tanto consumidor como gerador, né? E envolve também toda a rede que vai ser mais... Que distância o Brasil está dessa tecnologia? Nós estamos começando a estudar isso agora. Sério? Né? Puxa, estudando nas universidades, projetos, né? O problema maior vai ser, por exemplo, a questão da Celeste, que pensamos na Celeste, já está começando a substituir os medidores, né? A indústria já tem medidores que pegam essa questão do dia do mês do ano, né? Porque também nos meses secos a energia é mais cara, né? Meses úmidos a energia seria mais barata, então tem essa sazonalidade também. E a tendência no futuro, nós temos um medidor eletrônico, né? Ao invés desse eletromecânico, para que possa ter essa diferencial também. No caso das chaves automáticas, né? Por exemplo... eu quero... aquela parte de coqueiros lá, um carro bateu lá, derrubou uma parte, mas eu posso alimentar por outro lado. Sim. Então, automaticamente... Se tivesse alguma inteligência, né? Exatamente. Desliga aquela parte, vou mandar para o Capoeiras agora. E uma parte fica ainda com energia, né? E dá tempo para as equipes trabalharem, se refazerem. Então, você acha que nós estamos no caminho? Estamos no caminho, claro, mas isso aí é para 10, 15 anos para cima, né? Eu morei um tempo fora aqui de Florianópolis, por 3 anos, e acompanhando de fora foi a ocasião que houve um grande problema aqui, né? Explodiu alguma coisa na ponte e Florianópolis ficou 3 dias. Sim. Algumas pessoas dizem, outras desmentem. Dizem que isso pode tornar a acontecer. Como é que está? Vamos falar daqui e depois vamos expandir para outros lugares também, né? Porque deve ter centros melhor atendidos e centros mais com recursos mais parcos, digamos assim.
onde nós estamos hoje, Florianópolis, que risco nós corremos do problema acontecer novamente? Exatamente. Florianópolis ser uma ilha e não ter geração própria, naquela época toda a energia vinha pela ponte, né? Então o cabo de entrada vinha, que ligava o sistema interligado nacional, o SIM nosso, vinha pela ponte. O Florianópolis era ligado com o sistema elétrico nacional pela ponte. Hoje já existe uma entrada de energia também pelo sul da ilha, né? Já tem um cabo submarino que chega lá via Palhoça, né? Tá. Então já o risco é muito menor, né? Então teria que ter a gente chama de contingência dupla. O que é contingência dupla? Falhar lá, né? Contingência dupla seria o caso, eu sair, vou pegar meu carro para dirigir, furar 2 pneus na viagem. Isso é contingência dupla. Quer dizer, o risco existe, né? Existe, mas é mais difícil. É quase zero, né? Se for um carro novo, né? O carro novo, furar 2 pneus na mesma viagem, né? Uma questão que eu tinha perguntado para um amigo, mas que não é especialista em eletricidade, né? E eu vou perguntar para um especialista. Por que, quer dizer, dizem que vamos dizer até que é óbvio, né? Porque tem algumas cidades que você vê que a iluminação é subterrânea, não tem fio suspenso, certo? Essa é uma tendência. É uma tendência, mas esse meu amigo disse na ocasião que o jeito mais barato, mais prático é via aérea. É verdade ou não é? Mais barato sim, mas não é o mais eficiente, né? Em termos de desligamentos, né? Por exemplo, a gente sabe que o aéreo gera muito mais desligamento, um vento bate numa árvore. Mas não aconteceria também você vai escavar, vai fazer alguma coisa? Daí assim? você Como é que você é uma área que você marca como área que não pode escavar, etc. Então com isso consegue se evitar, né? Então estatisticamente esteticamente fica bonito também, né? Claro, a probabilidade de falha desses alimentadores aí é muito menor do que os aéreos, né? É uma tendência do primeiro mundo, né? Questão também de visual, né? De visual. E de questão de risco, de probabilidade de falha, né? É muito menor. Né? E a manutenção, como é que seria? A manutenção é um pouco mais cara, né? É mais cara? Mais cara. E a questão, a energia por baixo d'água, vamos dizer? Então, é mais complexa ou não? Você falou aqui que, sabes que quando, nós temos uma entrada pelo sul Palhoça, da ilha. O cabo aí, 4 km parece, de Palhoça até o sul da ilha, ali em Campeche, sai ali uma subestação que foi criada. Então, mesmo naquela situação lá, ambientalistas reclamaram que podia dar estresse nos peixes, né, o campo magnético, etc. Mas eu acho que o impacto é muito pequeno, né? O impacto na fauna é muito pequeno, né? Fauna marinha, né? E não corre muito risco, vamos dizer? Não. Da transmissão em si, não? Não. O cabo é bem blindado, né? É bem isolado, é para isso mesmo. Mais uma coisa de socorro, vamos dizer, que isso aqui doméstico. Depois eu tenho mais perguntas, principalmente sobre a energia que a gente tem dentro da nossa casa aqui, eu tenho muita curiosidade. Os riscos domésticos, vamos dizer. Você tomar banho de chuveiro, você banho com o acendedor, como é que é aquele... Barbeador? Barbeador, elétrico, quais são os riscos domésticos mais comuns e como evitá-los aqui na questão da parte elétrica? Que risco tem? A gente tem muita preocupação que a criança vai colocar o dedo na tomada. Sim. Tem fundamento isso? Quer dizer, só se ela colocar os 2 dedos, eu acho que tem que dar uma ligação. Bem, como é que são esses riscos domésticos? É uma preocupação muito grande que a gente tem, né? E eu também que trabalho com projetos elétricos, eu dou aula também disso, instalações elétricas. Então, quando a gente falava por exemplo, europeu, né? Nosso chuveiro elétrico, o pessoal dava um pulo para trás. Medo, né? Porque eu acho que é um dos países, o único do mundo que o chuveiro elétrico é o Brasil, né? Lá eles acham que é perigoso. Realmente, se não for bem projetado e bem executado, pode ser perigoso, porque você está molhado, né? Ou seja, a tua resistividade cai, né? A tua resistência cai, né? Do corpo, né? Elétrica. E, eventualmente, você pode tocar uma parte metálica do chuveiro e levar uma descarga. Claro, água é um transmissor. Mas hoje os projetos elétricos bem feitos, você já tem como minimizar esse impacto. Por quê? Existem disjuntores especiais para isso, chamados DRs, né? DR, você coloca um DR no chuveiro, por exemplo, quando ele sente, passou uma corrente pelo fio fase para o chuveiro, voltou pelo neutro, uma corrente um pouco diferente. Alguma coisa errada, ele desliga na hora. É mesmo? Já é um disjuntor inteligente, então? Digamos assim, né? Olha só. Até 30 mA é uma coisa bem pequena, né? Para morrer, para ter ideia, né? Para sentir o formigamento, 50 mA, né? Para morrer, 500 mA, né? Digamos assim, né? Então, com 30 mil, tem uns mais sensíveis, até 6 mA, ele já desliga, né? Alguma coisa está errada, né? Então, você tem que projetar nas suas instalações
áreas molhadas, disjuntores desse tipo, né, para minimizar choque. E além disso, o padrão da tomada hoje, moderna, o último padrão, já os buraquinhos, né, já ficam mais dentro, né? É mais difícil você colocar uma verdade, coisa, protege mais. Se você pegar uma Então, tomada... você como especialista nisso, você aprova essa tomada? Não, eu como conheço o padrão do primeiro mundo, né, ainda está um pouco aquém. Aquém, mas Sim. mas é melhor do que... porque anterior, aqui sim. todo mundo diz, alguém está ganhando muito com isso, alguém que influenciou para poder vender esse negócio. Você sabe que o padrão inglês, por exemplo, que eu conheço mais, que eu morei lá, né, você tem lá... os buraquinhos é fechado. Sim. Só abre quando o pino do terra entra. Ah, tá. Então a criança, se botar, está fechada, ela não consegue. Ela teria que botar nos dois, né? Tem que ser muito inteligente uma criança fazer isso, né? Então os buraquinhos são fechados, ela não consegue botar uma caneta lá dentro e só vai abrir os dois, né? Quando o terceiro entrou. Sim, que seria o terra. Daí já está protegido, o terra está lá, né? E por que isso não foi aprovado no Brasil? É porque é mais caro, né? É mais caro, então, mais oneroso. Então aqui tem muito a questão de minimização de custo, né? E não tanta qualidade. Né? Dentro de casa, qual é o maior perigo em termos elétricos? O chuveiro. O chuveiro. Com certeza, o chuveiro é... Chuveiro e máquina de cortar grama, com certeza também. Né? Uma questão que eu acho que eu perguntei para outro convidado aqui, a semana retrasada. O micro-ondas, ele é perigoso? O forno micro-ondas, aquilo que a gente usa para quase tudo hoje, ele tem alguma nocividade, vamos dizer, em termos... Com certeza, se eu não usar um recipiente correto lá dentro, ele pode explodir, né? Pode quebrar, né? Pode explodir na mão, né? Então ele é realmente uma... Mas fora isso dele emitir algumas coisas, aquilo que ele está fechado lá, fica restrito a... em tese, né, toda uma empresa idônea, né, que fabrica o micro-ondas, ela tem que fazer um teste de compatibilidade magnética antes de vender o produto, né? Então, teoricamente, já passou por controle de qualidade, né, e essa parte não deve sair nada de lá de dentro, né? Então, claro que enquanto tem que estar fechado lá, não vou mexer, né, enquanto está ligado, né? Mas, a princípio, a questão do controle de qualidade já avaliou essa questão da compatibilidade magnética, né? Tá, outra questão, vamos falar aqui, fala-se muito, alguns países têm, parece que o Brasil está próximo disso, você vai me confirmar, internet por energia elétrica? Já é antigo, É antigo? É. Antigo no Brasil não, né? No Brasil também. 2001 eu participei de um congresso lá em Belo Horizonte e já tinha uma experiência da CEMIG, né? A CEMIG pegou um condomínio lá, ela deu internet de graça via rede elétrica para fazer um teste, né? 2 anos. E o resultado foi muito bom já naquela época, né? Mas isso aí da década de 60 já, né? Não, internet não, informações via rede elétrica. Mas a internet essa aí, exemplo, 2001 no Brasil, foi o primeiro a CEMIG fez, né? Claro que dava problemas tipo assim, né? Alguma carga que você ligava, como por exemplo, um liquidificador, né? Ou uma iluminação de uma quadra. Eventualmente caía a internet, porque dava um ruído eletromagnético ali, né? Já que é a sua área, como é que está isso hoje? E é uma realidade? Na verdade, o que aconteceu? Os modems que eram importados já foram customizados para o Brasil e hoje já são muito menos suscetíveis a esse tipo de problema, né? Então já estão bem... E é viável esse tipo de transmissão? Com certeza. Quer dizer, mas diz que é para todo mundo ter em casa. Na verdade, né? O que acontece? Para baixa renda? As provedoras de internet, elas chamam de last mile, né? A última milha, que é a mais cara para ela, né? Então ela chega num concentrador com cabo, tem que levar um cabo para cada cliente, né? Também teria que ter isso? Não, lá na casa da internet com cabo, né? Sim. E se ela usa a rede elétrica, ela chega no transformador, né? Porque no transformador não passa. Daí já tem uma rede pronta. Quer dizer, é melhor para ela? Mas melhor para ela, vai pagar só o serviço, né? Não precisa botar o cabo, né? Já tem um cabo elétrico ali, né? Então, isso é uma realidade agora que você acha você acha que vem em breve? Já tem, né? Já tem. O Brasil então tem um pouco atrás, mas já como eu falei, em 2001, já basicamente 11 anos atrás, a CEMIG já fez uma experiência, a Copel também fez uma experiência, deu positiva, né? É uma tendência, certamente. Eu ouvi dizer que isso seria uma internet para pessoas de baixa renda, né? Quer dizer... também, né? Tem um custo pequeno também, né? Um custo menor porque não precisa levar o cabeamento até lá a casa, né? Então, tem a questão também que eu não posso fazer isso de um ponto... Passando pelo transformador já não poderia, né? Então, você leva até o transformador via cabo e depois do transformador em diante você aproveita a rede elétrica, né? Puxa, interessante. O que eu queria te perguntar? Fugir um pouquinho, mas... sim. Muita gente diz que é a sua área, você vai me dizer se é verdade ou não. Por exemplo, no mesmo fio, eu tenho internet em casa, eu tenho net. Eu tenho net não, eu tenho cabo, né? Cabo.
Por aquele cabo eu recebo televisão, pelo mesmo cabo eu recebo internet, pelo mesmo cabo eu recebo telefone e me cobram por 3 serviços diferentes. Certo. Isso não seria hipertarifação pela mesma coisa? Ou seja, Não, é porque daí você tem que diferenciar serviço ninguém e te produto. patrocina não, né? Você pode falar que... Não, é porque na verdade tem que lembrar, são duas coisas, produto ou serviço. O produto parece um só, né? Mas Sim. os serviços são diferenciados, né? Mas a fonte é a mesma. Já me disseram, por exemplo, de telefonia tudo, que aquele negócio que você fala, e a internet, é a mesma coisa, quer dizer, não se tem gasto nenhum para se fazer aquela coisa. Mas se cobra por uma coisa, uma única coisa se cobra 2 vezes. O que tem de verdade nisso? Na verdade, as frequências de operação são diferentes, né? Então, eventualmente, você vai ter que... O pessoal que trabalha com uma coisa é uma equipe, o pessoal que trabalha com outra equipe, então tem uma separação de serviços, né? Então, realmente, pelo serviço, faz sentido ter uma pelo cobrança serviço, mas diferenciada, né? realmente... O aquele produto como se fosse um só o produto, né? Tá vendo? Você está pagando na sua casa 3 vezes, mas é assim, é o preço do nosso... Os serviços são diferenciados, né? Do nosso conforto. Hoje, o que dentro da sua área, que você tem puxa vida, você tem um currículo fabuloso aqui, eu quero que você me diga outras curiosidades, digamos assim, não sei se é curiosidades ou assunto que nós deixamos de abordar, com referência à energia elétrica. O que está sendo estudado, o que está sendo desenvolvido, o que nós temos de alentador assim para o nosso futuro? Fora isso aí que você falou lá de fora, quero trazer aqui para o Brasil. Eu quero dizer o seguinte, né, que nós, o consumidor tem que sentir o sinal de preço da energia, ou seja, ele tem que saber que no horário de pico a energia é mais cara, então ele tem que mudar os hábitos. Horário de verão funciona? Funciona. Só que se eu tivesse um medidor mais inteligente, não precisaria horário de verão. Fazia a economia durante o ano inteiro, né? Por exemplo, eu viria que... Pô, no horário... O que é um medidor inteligente? Vamos lá. Nós temos aquele treco ali que... Já tem até Temos fuga de energia no... Tem fuga? Existe fuga de energia? Existe roubo, né? Que é chamado perda comercial é fraude, né? Tá, porque o hidrômetro, você sabe que mesmo com vento, sei lá como é que é, o bafo, né? O bafo não, o ar ele movimenta, quer dizer, você está pagando uma coisa perdas, que você existe perdas, claro, existe fugas, claro, mínimas, né? Se for bem antes projetado. ou depois? Por isso, o que vai girar o teu relógio? Depois, né? Mas é mínima assim, né? Mas o que eu digo é o seguinte, existe mais fraude, né? Que é a perda comercial, que a gente chama, né? O cara vai lá e frauda, né? Quando entrar esse medidor novo, vai ser mais difícil fraudar também. Tem medidor novo em projeto? Vai ser colocado? É basicamente o que a indústria já tem, né? Que é um medidor que você consegue diferenciar ponta fora de ponta, consegue diferenciar mês seco, mês úmido, né? Ou seja, um mês que a energia é mais cara ou não. E também existe o medidor por cartão, né? É como se fosse um celular. Você compra um cartão, eu gasto na faixa de 300 kWh mês. Mas seria que nem você carregar o teu celular? Você assim, vai lá, bota o cartão, né? Só que daí você tem que se controlar, né? Para que você não fique sem energia na hora que está tomando um banho, por exemplo, né? Tá. Então você pode comprar aí, você comprando assim, com cartão, você porque aí você sabe o que você está gastando. Claro, exatamente, né? Então a energia, na verdade, a geração de energia, ele é uma indústria muito complexa, né? E é um processo caro, né? De geração, transmissão, distribuição. O consumidor tem que sentir na pele que determinadas horas do dia ele tá impactando mais no sistema do que outras, né? Então, se eu tomar um banho às 8 horas da noite, eu estou nesse horário que nós temos a indústria consumindo, o comércio consumindo, a residência consumindo e a iluminação pública. Sim. Então, só a hidrelétrica não dá conta, né? Então, tem que botar a termoelétrica, é mais caro botar a termoelétrica, né? Por isso, no horário de verão, economiza aí 5 milhões. Por quê? Deixou-se de queimar carvão. Porque reduziu-se, né? Quando você antecipa uma hora ali, você adianta, né? Você está aproveitando mais uma hora de claridade no final da tarde. Você desloca o pico lá para 9h30 da noite, por exemplo, né? Mas como é que eu entendi o que você está falando, mas como é que só se você mudasse a cabeça das pessoas, seria mais educacional do que qualquer outra coisa? Então, exatamente. Então o Procel, né, deve agir mais forte com relação aos equipamentos com selo Procel, né? Então o consumidor tem que sentir mais a questão até econômica, né? Exatamente, se mexer no econômico, exatamente. Sim, de determinada hora até determinada hora, o teu custo da energia é esse. Exatamente, o sinal de preço que a gente fala, né? Mas é que também para produtos também vale. Por exemplo, tem lá uma geladeira com selo Procel, uma geladeira sem selo Procel, o selo de eficiência econômica, né? Tá. Procel, eficiência energética, né? O selo Procel eventualmente é mais cara.
Mas se você fizer uma conta, ela se paga porque você vai gastar menos energia durante o mês. Em 3, 4 meses você paga isso aí. Sim. E o consumidor não enxerga isso. Ele tem muita visão de curto prazo, né? E não faz a conta para saber, não, estou gastando um pouquinho mais aqui nessa geladeira, nesse televisor, né, nesse ar-condicionado, mas durante 3, 4 meses já estou recuperando o que eu paguei a mais. Isso seria Então tem que ter também para chuveiro, né? Tem que ter para cargas importantes, né? Mas como é que está caminhando isso? Para chuveiro, ninguém está falando nisso, ninguém né? Mas tá outras falando. cargas sim, né? É uma coisa importante para que você use mais racionalmente a energia, né? Quem é o órgão regulamentador disso? É um Procel, né? O Procel é o Metro junto com o Procel, mas é o Procel. Metro junto com o Procel. O Procel é que faz, né, o teste, né, da eficiência, né, e eventualmente. Essa questão que nós acabamos de discutir, que seria a mais prática, e é assim, né? Você só deixa de dirigir errado quando te multam e você sente no bolso. Sente no bolso, exatamente. Então, como é que você acha que essa questão a curto, a longo prazo, a médio prazo, vai acontecer isso do medidor de se cobrar a tarifação diferenciada? Vai acontecer isso? Vai passar logo, em questão de anos aí, a residência vai ter esse medidor e vai ter que ter essa tarifa diferenciada, né? As distribuidoras já estão pensando nisso, sim, de fazer dessa forma? Com certeza. Que seria uma forma também racionalizar melhor. Exato, racionalizar. Você mudar hábito, inclusive, né? E, na verdade, o que acontece é que a tarifa nossa é muito pesada, né? Pela matriz energética que nós temos, a tarifa era para ser mais baixa. Mais baixa? O Brasil não existe muita perda na transmissão ou não? Perda não existe, não é questão de perda, né? Depende, 20%, 30%, mas a questão é que nós temos, cada R$1 que eu pago de energia, basicamente 50 centavos é de tarifa, né? De tarifa, impostos, de tributação. Tributos, exatamente, então é uma coisa assim muito pesada, né? É boa, bem falado aqui, a tributação da energia é alta ou não? É muito alta. Muito 50% alta? 50% praticamente. Né? Nossa. Então, por isso que o Brasil aí desponta como uma tarifa mais cara do mundo, né? E se eu pensar que a nossa matriz é hidrelétrica, preponderantemente hidrelétrica, não era para ser assim, né? Não, realmente. E nós temos a maioria das usinas já com os custos amortizados, né? Ou seja, de 20, 30 anos já amortizaram todos os custos de instalação, então já era para estar mais... Sim, agora é só de manutenção, poderia ter uma... Então já era para estar mais baixo esses custos, né? Mas realmente eu acho que seria uma questão educacional, né? Educacional, uma política de educação e também de bolso. Você veja que quando deu o racionamento em 2001, né? Em São Paulo especialmente, que sofreu mais com isso, os primeiros 17% de redução de consumo foi fácil fazer para eles, porque tinha muito desperdício. Então, primeiro 17% que houve de redução, né? Que foi estimulada pelo governo, foi conseguido facilmente pela residência, né, pelo consumidor residencial. Por quê? Era questão de você abrir a geladeira, ficar lá, olhando para a geladeira lá um tempão, deixar a luz acesa, tudo isso aí. Mas né? Você ligar o chuveiro e ficar fazendo barba com o chuveiro ligado, ou esperar... Quando o governo falou, não, você não pode fazer isso, vai faltar energia, o pessoal ficou mais atento, né? Não acreditou muito, né? Não acreditou, mas depois aconteceram os apagões, né? Então, quando fala assim, não, botar uma garrafa de água em cima do medidor ajuda a reduzir o consumo. É verdade. Verdade? Sabe por que é verdade? A pessoa acorda, olha para a garrafa de água e fala assim, hoje eu tenho que economizar. Ah, sim. Aí você... é só para ficar... Mas é verdade, tem razão. Não então. Cientificamente, mas psicologicamente tem efeito, né? Sim. Bota lá, olha lá, não. Olha, lembra, hoje tem que economizar, né? Então, tem esse sentido, né? Tá, então esses são os... Faltou a gente falar de algum tipo de energia importante ou não? O que tem que pensar é o seguinte, como eu falei, a solução tem que ser regional, né? Por exemplo, o Nordeste, ela tem a questão da eólica e a hidrelétrica é complementar, ou seja, quando a vazão é baixa de hidrelétrica, o vento é bom lá. Então são energias complementares, né? Então é legal ter os dois porque a eólica complementa um pouco a hidrelétrica, né? Quando o reservatório está baixo, eu teria energia do vento, né? Para complementar, apesar dela ser mais cara, né? Mas se eu for pensar que há muito tempo atrás, alguns 15 anos atrás, a geração eólica era mais cara do que a diesel, hoje está mais barato já. Por quê? Economia de escala, começou a criar mais, produzir mais, né? E pode ser que aconteça para a fotovoltaica também, né? Que ela fique mais barata, né? Hoje em dia, se você colocar um painel fotovoltaico na sua casa, por exemplo, quando vai durar aí 25 anos de vida útil, vai se pagar no último ano, então não é vantagem ainda. Uma casa com 4 pessoas, por exemplo, né? Então vai tá elas por elas, por exemplo. Se Sim. eu botar a fotovoltaica e vou esquecer da Celesc. A economia que eu vou ter de energia
vai ter um gasto com o painel, né? Sim. Vai se pagar em 25 anos, que é a vida útil do painel, então não é vantagem. Não é muita vantagem. Mas tende a ser. Energia se guarda energia ou não? Em larga escala, não. Só em pequena escala, né? Como se guarda em pequena escala? Baterias, pilhas, né? Por exemplo. Isso é dessa forma aqui. Existem super baterias? Qual é o máximo de energia que eu posso guardar? Não, baterias E o que eu gasto, gastei, né? Ele é irreversível que eu gastei, né? Sim. Então, por exemplo, baterias, do carro, bateria forte, né? Bateria do carro, né? 30, 40, 50 amperes, né? Bateria forte, né? Gera uma luz forte, né? Inclusive, puxa vida. Não, ali, se eu tomar um choque ali, Não, tem razão. Caixa, né? Mas, para larga escala, não tem como armazenar energia, né? O pessoal está estudando a questão de armazenar energia do raio, né? Mas é que a energia, por exemplo, chega lá, pode chegar até 100 mil amperes, né? Puxa vida, Só que é muito instantânea, né? É o tempo, então eu não consigo, né, armazenar isso aí. Mas se o dia que eu conseguir fazer isso, estamos feitos, né? Estamos quase em cima da hora. Você vê como é que a conversa que eu te falei? Rápido, cara. É gostoso, rápido, porque é muita curiosidade aqui. Olha que nós falamos bem, né? Verdade. A gente fala gostoso aqui. Rápido mesmo. Eu quero que você deixe um contato aí, porque certamente as pessoas podem querer. Eu acho que você se coloca à disposição para esclarecer qualquer questão nesse aspecto, né? Curiosidades do pessoal. Você pode deixar um contato aí para o pessoal, para o nosso telespectador? Um e-mail, né? Um e-mail aí. O e-mail pode ser o e-mail da minha universidade, né? Que é R de Raimundo, né? Sim. Teive, T-E-I-V-E, @univale.br. Então vamos lá. De novo, porque nós estamos sem caractere aqui, né? Não dá para colocar, né, seu Fernando? Não tem, né? Tá. R de Raimundo. R de Raimundo. Teive, meu sobrenome que é T-E-I-V-E. Teive, R-Teive, tudo junto, né? Tudo junto, @univale.br. Univale. Com um L só? Isso, um L. Um L só. Então, qualquer coisa também, se vocês erraram, escreveram direito, escreve para o Vida Inteligente e a gente repassa para o Raimundo. Professor, foi muito bom a gente estar aqui junto. Espero que você volte aqui para a gente falar sobre outras questões. E, finalizando, Santa Catarina, vamos falar de Santa Catarina, o estado que nós estamos. Nós estamos tranquilos em Santa Catarina? Por que no nosso bairro, encerrando aqui, por que cada chuva que acontece no nosso bairro, principalmente, a energia cai? Uma vez me disseram que fica a salinização em cima dos fios, né? O sal em cima dos fios e qualquer água que caia lá, corta a energia, como é que é? A chuva não é problema, o problema é a descarga atmosférica, né? Descarga atmosférica. Exatamente. Então, claro, nós temos para-raios no sistema, mas eventualmente pode pegar uma área desprotegida ou eventualmente o para-raio também ele não suportar, né? Ele tem uma rigidez dielétrica e pode não suportar. Então, o problema nosso é tempestades com descarga atmosférica. Esse realmente pode acontecer eventualmente que um raio caia sobre uma instalação e o para-raio não consiga dar vazão, descarregar essa energia, né? Então, nós estamos sossegados aqui em questão de... A gente tem que lembrar que o Santa Catarina está interligado no sistema nacional, né? Então, eventualmente, nós temos... Claro que nível da cidade, os caminhos para a energia são poucos, né? Mas no nível da transmissão tem vários caminhos. Então, né? Só para encerrar isso aqui, nós somos no sistema nacional, mas nós estamos ligados ao sudeste ou não? Como é que... Quem são? Ao sudeste, nós temos ligação com o sul e com o sudeste. Sul e sudeste. Exatamente. Então pode vir energia, pode vir dos dois lados. Pode vir e nós, se sofrer algum dano enorme lá, nós vamos ser prejudicados aqui. Temos aí rede de 500 kV, né? Então uma rede boa, né? E a transmissão foi fortalecida, né, nos últimos anos aí, realmente, e a probabilidade de falha já é menor. Né? Já é menor, isso que é importante. Mas não é zero, nada é zero. Claro. Então tá bom, valeu, professor Raimundo, muito obrigado. Boa noite a todos, agradeço a oportunidade de dividir um pouco o meu expertise aí, um abraço. Então, um grande abraço e um feliz sempre.